Vamos falar um pouco de saúde. Agora a gente vai falar, na verdade, de um problema de saúde que atinge milhares de pessoas, né? Milhões até em todo o Brasil. Pra você ter uma ideia, 75% da população brasileira sofre com aquelas chamadas varizes. Pois é, e tem muita gente ainda que tem dúvida, né, sobre esse problema. Afinal de contas, tem cura? Tem cirurgia? Quais são os tratamentos mais modernos, por exemplo, que existem hoje? Então a gente vai conversar para tirar essas dúvidas agora com o doutor Gustavo Marcato, que é médico vascular. Obrigado pela sua participação aqui hoje no nosso Jornal do Continente. Seja bem-vindo, né? Boa noite. Me diz uma coisa, vamos começar do zero, né? Para quem não entende ainda o que é isso, o que é, na verdade, uma varize e como é que ela surge? Olá, Alexandre, muito obrigado pelo convite. Imagina, a gente que agradece. E por fazer esse esclarecimento à população que é muito importante. Verdade, verdade. As varizes, Alexandre, elas surgem por uma alteração genética na parede das veias, que causa o enfraquecimento da parede da veia e, consequentemente, a veia se dilata, causando a varize. Certo. Outros fatores também influenciam essa formação, que são os hormônios próprios da mulher, a gestação, ter 2 filhos ou mais aumenta a chance de ter varizes. É mesmo? E o sedentarismo, principalmente quando a pessoa fica parada, em pé ou sentada, mais que 6 a 12 horas por dia. Isso ocasiona as varizes. Por isso que muita gente reclama daqueles inchaços de dores também nas pernas e tal, é por isso? Isso, a doença venosa, com o passar do tempo, maior ou em menor grau, as pessoas têm alguns sintomas. Entre eles, principalmente a dor na perna, o inchaço, o cansaço, que é em decorrência dessa dilatação venosa. Então quer dizer que as pessoas, a princípio, para poder evitar uma varize, teriam que ter também um exercício, uma atividade física mais regular, mais frequente, é isso? Bom, Alexandre, excelente pergunta essa, porque a atividade física é muito importante para a prevenção das varizes. A atividade física, ela estimula a circulação, ela ajuda no retorno venoso, funcionando como se fosse um coração periférico, que vai estimular a circulação. Então, a atividade é muito importante. Então, para não ter varizes, faça atividade com frequência, que a chance vai diminuir. Tá aí um puxão de orelha, então, do doutor Gustavo aqui. Agora me diz uma coisa, a partir do momento que a mulher ou o homem, porque é uma doença que pode atingir tanto homens quanto mulheres, né? Não é uma doença só para mulheres, né, como muita gente pensa. Agora, tratamento, existem outras técnicas, quer dizer, hoje em dia, quais são os tratamentos que estão disponíveis para quem tem já o diagnóstico de varizes? Existem várias técnicas, Alexandre, para o tratamento das varizes. Hoje em dia, existem excelentes técnicas que vêm ganhando um mercado maior, que são as técnicas ambulatoriais para o tratamento das varizes. Aquelas que não precisam de anestesia local, que não precisam ir para o centro cirúrgico, podem ser feitas no ambulatório, no consultório médico, que são técnicas que utilizam a espuma, que é um medicamento preparado para aplicar na varize, a escleroterapia ampliada e o laser, que cada vez mais vem ganhando campo frente às outras técnicas de tratamento. O senhor falou espuma, espuma é uma técnica, então, diferenciada? Como é que funciona essa técnica? É a escleroterapia com espuma. Ela é um medicamento que é diluído com ar, como se fosse uma espuma. E ela forma tipo uma cola, igual a clara em neve. E esse medicamento é colocado dentro da varize e ele preenche a varize, e a varize seca. Agora, a varize, ela tem cura? É uma doença assim que tem cura, tipo, a partir do momento que surgiu, tem só tratamento ou dá para curar? A varize, ela pode ter cura. As diversas técnicas fazem com que as veias sequem. Então, quando a varize é tratada, ela não volta mais, seja com a escleroterapia com espuma, seja escleroterapia ampliada, ou seja com laser. Aquela varize que saiu, ela não volta mais. O que pode acontecer por aqueles fatores, principalmente o genético, é que surjam novos vasos, que também vão precisar ser tratados. Por isso é importante não só tratar, como manter o acompanhamento constante com o médico vascular. Claro, sem dúvida. Agora, você disse então, por exemplo, para ver se eu entendi, né, que esse tipo de tratamento ele serve mais para veias um pouco mais profundas, né? Como é que se consegue, então, tratar essas veias mais profundas? Esse tipo de técnica, Alexandre, trata tanto as veias superficiais, que são aquelas bem visíveis, tanto aquelas veias que são mais difíceis de visualizar, mas consegue examinar, palpar, mesmo as veias profundas da perna, que quando a gente não alcança ela com o exame físico, nós utilizamos o ultrassom como um recurso. Então, a ultrassonografia nos auxilia para realizar esse procedimento com maior segurança. Então, dessa maneira, nós conseguimos tratar tanto as veias mais superficiais como as mais profundas com segurança, de uma forma ambulatorial. Agora, eu não sei se são os casos mais graves, por exemplo, que aparecem aquelas úlceras, aquelas feridas também. Isso já é um estágio mais avançado das varizes e tem cura para isso também? Isso, Alexandre. A doença venosa ela é evolutiva com o tempo.
pelas origens dela. Então, a pessoa que tem que cuidar para que ela não evolua para os casos mais graves, que podem ocorrer tromboses, pode acontecer o escurecimento da pele, Certo. hemorragias espontâneas, e o grau mais avançado da doença venosa é a úlcera varicosa. Quase sempre é de difícil tratamento, mas hoje nós utilizamos de técnicas que são cada vez mais difundidas e nós ganhamos cada vez mais experiência com essas técnicas, que é associar métodos de tratamento, principalmente a escleroterapia com espuma, que vai tratar aquela causa primária da varizes, e a utilização da bota de Una, que é um curativo que serve para tirar a infecção e estimular a cicatrização, fazendo com que haja o fechamento da ferida. Olha só. Agora, uma outra pergunta que eu acho que muita gente deve fazer em casa. Existem alguns remédios, alguns medicamentos que as pessoas tomam e que são indicados aí muitas vezes para combater as varizes. Você compra lá na farmácia facilmente. Esses remédios, eles são eficazes mesmo para combater ou eles têm um outro efeito paliativo? Como é que funciona? Alexandre, existem diversos medicamentos difundidos no mercado pela indústria. Esses medicamentos, eles não tratam a varize em si, que é a causa do problema. Eles servem para aliviar os sintomas, como a dor, aliviar o inchaço, mas eles não tratam a causa específica, que é a varize. Certo. Ainda hoje, para ter tratamento da varize, é necessário utilizar uma dessas técnicas que eu estou conversando com você, para poder retirar ou secar a varize. E só um especialista mesmo vai poder indicar qual o melhor tratamento também para a pessoa. E dentre as diversas técnicas que nós temos disponível no mercado, o médico tem que estar habilitado e capacitado para executar essas técnicas, e ele vai indicar isso individualmente com a avaliação de cada paciente. Cada pessoa vai se beneficiar mais de um tipo de tratamento ou de outro. Até pela gravidade, né? Às vezes um está começando o problema, outro já tem um problema um pouco mais avançado. Isso, as técnicas são muito boas porque elas abrangem toda essa gama de pacientes. Desde uma menina jovem que tem vasinhos que lhe incomodam com um caráter estético, que desde os estágios intermediários que tem veias mais grossas e vasinhos, até os casos de úlcera. Nós utilizamos a escleroterapia ampliada, o laser e a escleroterapia com espuma. Em todos os pacientes, individualmente, a gente escolhe qual vai ser beneficiar mais de determinada técnica. Assim nós conseguimos atender a todo mundo. Maravilha. Doutor Gustavo, eu quero deixar aqui também para o nosso telespectador o seu e-mail, para que as pessoas possam entrar em contato, né? Também se as pessoas, porque geralmente as pessoas ainda ficam com algumas dúvidas, né? Então, o doutor Gustavo aqui deixou o e-mail dele para você anotar, que é o drgmarcato, tudo junto, com 2 T's, @gmail.com. drgmarcato, com 2 T's, @gmail.com, para você tirar suas dúvidas também aqui com o nosso doutor Gustavo. Obrigado mesmo pela sua participação. Ótima viagem, que você depois vai para São Paulo também, né? Isso. Vai retornar. Obrigado mesmo, uma ótima noite. Muito obrigado, Alexandre, pela oportunidade. Espero ter esclarecido as dúvidas dos nossos telespectadores e permanecemos à disposição se alguém quiser tirar alguma dúvida a mais. Agradeço muito. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigado. Uma ótima noite para você.